Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo, você está em mais um vídeo do canal VDP NBA, dessa vez para fazer uma análise pós essa rodada de quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, uma rodada cheia de jogos, bons jogos, algumas zebras, alguns placares inusitados, os destaques da rodada também vou compartilhar com vocês, destaque principal aí para o jogo entre Los Angeles Clippers contra Brooklyn Nets, que não sei se eu estou falando besteira ou não, mas na minha opinião e na minha visão que eu tenho de lembrança, não tivemos ainda nessa temporada um placar tão elástico, com tanta diferença de pontos, como foi esse jogo. Antes de mais nada, eu gostaria então de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. A forma de você fazer isso é se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Dessa forma você, além de me ajudar e muito a estar crescendo aqui no YouTube, não perderá nenhuma das novidades, nenhuma das informações, das dicas aqui do canal. Outra coisa que eu queria dizer também é agradecer a todos por todas as visualizações, por todo o engajamento, por toda a interação que vocês têm tendo aqui no canal. Realmente superou minhas expectativas pós recesso de final de ano. Eu tinha aqui comigo que seria difícil ter um vídeo aí com um pouco mais de 10 inscritos, já que temos nesse momento 37 inscritos e poucas visualizações. Eu sei que é um conteúdo que não interessa tantas pessoas assim, apesar de muita gente gostar de basquetebol, mas eu sei que é um conteúdo, por ser também um canal dark, muito difícil de chegar a um público, a não ser um público-alvo, mas estou muito feliz com os resultados. Pelo menos as minhas expectativas foram superadas, não sei se o suficiente para realmente poder viver disso, que é um sonho, que é o meu principal objetivo, além de o principal objetivo aí e o intuito do canal ser informar e também poder falar de algo que eu faço no meu dia a dia. Isso me faz ter ainda mais, como que eu posso dizer, e falar sobre o assunto me faz me aprofundar ainda mais e ter ainda mais comigo aqui muitas informações que eu considero relevante para o decorrer do dia a dia vivendo de trader esportivo. Sem mais delongas então, vamos para a rodada de ontem, com início às 21 horas, Philadelphia 76ers contra New York Knicks se enfrentaram na Filadélfia, vitória do New York Knicks por 125 contra 119, mesmo com um back-to-back do New York Knicks. Para o time visitante, Jalen Brunson foi o destaque com 38,5 rebotes e 4 assistências, e Josh Hart terminou o jogo com um triple-double, sendo 10 pontos, 17 rebotes e 12 assistências, lembrando que tivemos a ausência principal aí para o time do New York Knicks de Karl Anthony Towns. Já para o time do Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey foi o destaque com 33 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Paul George ficou com 26 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. E Kelly Oubre Jr. terminou o jogo com um double-double, sendo 16 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, na ausência ainda de Joel Embiid. Às 21h30, Toronto Raptors contra Boston Celtics, uma zebra na minha opinião. É verdade que esse jogo aconteceu no Canadá, onde o Toronto Raptors vem jogando bem nessa temporada e nas outras temporadas também. Realmente é muito difícil vencer o Toronto Raptors jogando no Canadá. Foi então mais um jogo desse que o Toronto Raptors se mostrou muito forte jogando em casa, acabou vencendo o Boston Celtics, o atual campeão da NBA, por 110 contra 97, com todos os titulares do Boston Celtics à disposição. Inclusive, Kristaps Porzingis foi um dos destaques do time do Boston Celtics, anotando 18 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, ele que tem sido a ausência nessa maior parte da temporada, pelo menos nesse começo. Acredito que desse meio até o final da temporada ele se fará presente. Outros dos destaques foi Peyton Pritchard, que anotou 20 pontos, 2 rebotes e 4 assistências e foi o cestinha do time do Boston Celtics. Jason Tatum anotou um double-double, sendo 16 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Já para o time do Toronto Raptors, R.J. Barrett anotou um double-double, 22 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. E Scott Barnes também foi fundamental para essa vitória, anotando 18 pontos, 3 rebotes e 9 assistências. E Jacob Poeltl anotou um double-double, 16 pontos, 11 rebotes e 2 assistências, batendo então uma odd astronômica a 7.8 do Toronto Raptors para vencer o jogo, ou contra os Boston Celtics a 1.15. Eu lembro de ter dito que o valor estava assim para o lado do Toronto Raptors, como é comum um time de menor expressão contra um time de maior expressão, inclusive se tratando do atual campeão da NBA, um dos maiores campeões da competição. Com certeza então era um underdog, mas um pouco exagerada. Sinceramente eu acho que estava assim o valor para o lado do Toronto Raptors, como é na minha metodologia, mas honestamente mesmo, em nenhum momento eu pensei em fazer essa entrada, e se esse jogo acontecesse hoje de novo, eu também não faria essa entrada, afinal seria muito risco para uma probabilidade de acontecer aí mínima, pelo menos na minha visão.
Próximo jogo, Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Isso sim, eu disse no vídeo anterior que um time que não conseguiu vencer o New Orleans Pelicans dificilmente venceria o Atlanta Hawks, principalmente depois de um jogaço do Atlanta Hawks na noite de terça-feira, onde se sagrou vencedor aí. Não lembro contra quem foi o jogo, mas foi um jogaço principalmente para Trae Young, que foi um dos destaques. Aconteceu então, vitória do Atlanta Hawks por 110 contra 94. Sem Trae Young, eu acredito que esse jogo teria a ser mais equilibrado, daria uma condição melhor para o Chicago Bulls de vencer a partida, mas aconteceu de não conseguir vencer, mesmo jogando em casa, mesmo jogando em Chicago, novamente perdendo então, somando aí 2 derrotas seguidas em casa, na rodada anterior para o New Orleans Pelicans, na rodada de ontem para o Atlanta Hawks. Nikola Vucevic foi o destaque para o time do Chicago Bulls, anotando 14 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. Já para o time do Atlanta Hawks, com a principal ausência de Trae Young, Keontae Wallace anotou 27 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Onyeka Okongwu, 14 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. E assim também anotando um double-double como o Onyeka Okongwu, Clint Capela ficou com 11 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, batendo então a precificação que eu tinha dito, o valor do vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, com certeza você vai lembrar que eu dei muita ênfase nesse jogo para ficar contra o Chicago Bulls a 1.85. Não fiz essa entrada, afinal essa primeira semana eu ainda estou usando ela para juntar conteúdo, para que sirva de parâmetro para quem sabe na próxima semana começar a colocar ali um capital dentro desses jogos. Por enquanto estou só me organizando, mas essa rodada já foi um ponto positivo, me deixou mais confiante para poder investir então nas próximas rodadas. Próximo jogo, Milwaukee Bucks contra Orlando Magic, vitória provável do Milwaukee Bucks aí por 122 contra 93, com a volta de Paolo Banchero, mas com as ausências dos irmãos Wagner, que fazem muita falta. Eu ainda quero muito ver esse trio jogando junto, mas infelizmente para o time da Flórida aconteceu aí o azar de ter à disposição os irmãos Wagner e na volta do Paolo Banchero os irmãos Wagner estarem fora. Para o time do Milwaukee Bucks, Damian Lillard foi cestinha com 30 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. E Giannis Antetokounmpo anotou mais um double-double, 26 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. E Chris Middleton ficou com 14 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Ele que tem sido uma principal ausência para o time do Milwaukee Bucks. O retorno dele com certeza tem muito a agregar para o time de Milwaukee. Já para o time do Orlando Magic, novamente ele, Paolo Banchero, à disposição, como não poderia ser diferente, o destaque da rodada para o time do Orlando, 22 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, junto com Wendell Carter, que anotou um double-double, fazendo 12 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Então, boa vitória do atual campeão da Copa NBA, o Milwaukee Bucks, que começou a temporada mal, mas acabou sendo campeão da Copa NBA e vem muito bem para essa busca por play-in. Acho que até por playoffs, acredito que o Milwaukee Bucks chegará sim aos playoffs nessa temporada. New Orleans Pelicans contra Dallas Mavericks, na minha opinião, mais uma zebra, vitória do New Orleans Pelicans por 119 contra 116. Eu digo uma zebra porque certamente o jogo com ausências de Kyrie Irving e Luka Doncic provavelmente teria um equilíbrio maior, então se fez presente esse equilíbrio. O New Orleans Pelicans jogando em New Orleans acabou vencendo por 119 contra 116, com DeJounte Murray anotando 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Trey Murphy fica 24 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, nas ausências das suas principais estrelas, Brandon Ingram, que é um jogador consistente, que vem jogando muito no New Orleans Pelicans. Eu falo muito, não tecnicamente, mas eu falo em quantidade de jogos. É um jogador que dificilmente perde jogos, não foi a condição desse ano, infelizmente. Brandon Ingram ausente em mais um jogo do New Orleans Pelicans, assim como o Zion Williamson, mas o Zion Williamson já é bem corriqueiro, ele não consegue entregar uma quantidade significativa de jogos. Com certeza, se ele pudesse jogar toda a temporada, o time do New Orleans estaria muito diferente. Afinal, o Zion Williamson é um baita de um jogador. Daniel Gafford foi o destaque para o time do Dallas Mavericks, com 27 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. E PJ Washington com 14 pontos, 14 rebotes e 2 assistências. Lembrando que tivemos também a ausência confirmada de Dereck Lively, ele que machucou no jogo contra o Denver Nuggets, acabou não jogando no jogo de ontem. San Antonio Spurs contra Memphis Grizzlies, mais um jogo que eu dei muita ênfase para ficar contra o San Antonio Spurs a 2.44, acabou acontecendo. Boa vitória do Memphis Grizzlies, com Desmond Bane sendo cestinha, 21 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e Ja Morant anotando um double-double junto com Santi Aldama. Para o Ja Morant foi 21 pontos, 4 rebotes e 12 assistências, Santi Aldama 20 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Para o time do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama apareceu entre os destaques com 13 pontos, 12 rebotes e 2 assistências, anotando
anotando um double-double, e Stephon Castle foi o cestinha para o time do San Antonio Spurs, com 26 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, então uma boa entrada caso você tenha pego essa dica. Às 23 horas, Denver Nuggets contra Rooster Rockets, vitória do Rooster Rockets por 117 contra 112, com Christian Braun fazendo destaque para o time do Nuggets, com ausências de Aaron Gordon e Nikola Jokic. Russell Westbrook também foi um dos destaques junto com Jamal Murray. Vou falar então as pontuações. Christian Braun, 22 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Murray, 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. E Westbrook, 17 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Eu sinceramente achei que mesmo com as ausências de Aaron Gordon e Nikola Jokic, provavelmente o Denver Nuggets iria vencer a partida. Afinal, é um time que joga muito bem em casa, jogando na altitude de Denver. Então, não aconteceu. O Rooster Rockets acabou vencendo, com mais uma vez o destaque sendo Jalen Green, 34 pontos, 1 rebote e 5 assistências. Então, um jogador a se ficar de olho aí. Afinal, esse time do Rooster Rockets não é tão bom assim, a ponto de termos o Jalen Green como destaque todos os jogos. Então, acredito que a individualidade dele há de ser notada e há de ser levada em consideração. Passando para Utah Jazz contra Charlotte Hornets, vitória dos Hornets por 117 contra 112, mesmo esse jogo tendo acontecido em Salt Lake City, onde o Utah Jazz é muito forte, acabou não conseguindo parar o ímpeto aí do Charlotte Hornets, que com o LaMelo Ball acabou vencendo a partida. Mark Williams fez 31 pontos, 13 rebotes e 2 assistências e foi o destaque do time do Charlotte Hornets, o cestinha também desse jogo. LaMelo Ball ficou com 27 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. E Miles Bridges ficou com 25 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Para o time do Utah Jazz, Keyonte George anotou 26 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. Isaiah Cooler, 11 pontos, 3 rebotes e 10 assistências, anotando um double-double. A ausência principal aí para o time de Salt Lake City é o Larry McKenney, que não tem previsão ainda de volta. Às 23h30, um jogaço que eu pude assistir do começo ao fim, tinha me programado para assistir esse jogo. Não torço para nenhum time de NBA, mas gosto muito de ver o Golden State Warriors jogar por questão do Steph Curry. Então acredito que foi um jogo, como eu disse, bem planejado mesmo, como eu tinha dito no vídeo anterior. Caso você tenha assistido, eu disse que era um jogo que passava muito pelo Stephen Curry. Caso ele colocasse a bola embaixo do braço e chamasse a responsabilidade do jogo, com certeza o Warriors teria condição de vencer o Minnesota Timberwolves, e passava muito por esse fator. Caso o Steph Curry não tivesse um bom jogo, dificilmente o Golden State Warriors conseguiria vencer o Minnesota Timberwolves, onde joga muito bem em casa, mas acabou acontecendo então que o Steph Curry novamente teve um jogo digno de Stephen Curry, como a gente está acostumado. Ele ficou 37 minutos em quadra, anotou 31 pontos, 1 rebote e 8 assistências, e teve um aproveitamento excepcional dos arremessos de 3, como é de costume, 7 conclusões das 12 tentativas, anotando 58% das tentativas. Já no arremesso de quadra não foi tão bom assim, 48% do aproveitamento, 10 de 21, mas tenho que chamar a atenção aí a esse ponto, que o Steph Curry arremessou 21 vezes para a cesta. Então um jogador como ele, com certeza tem que realmente ficar dentro dessa média de pelo menos 20 arremessos por partida, já que ele tem um aproveitamento muito bom dos arremessos de 3 e também dos arremessos de quadra. Draymond Green foi a ausência e Jonathan Kuminga também foi uma das ausências principais aí para o time do Golden State Warriors. Diferença de um ponto, é verdade que foi um jogaço, um jogo aí que daqueles que te deixa acordado mesmo depois de acabar o jogo, ainda tentando processar tudo o que aconteceu, ainda muito grato e muito honrado por poder assistir um jogo como esse. Anthony Edwards, como de costume, foi destaque para o time do Minnesota Timberwolves, anotando 28 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, batendo então esse lei ao favorito Minnesota Timberwolves a 1,53, com praticamente 47% da aposta paga pela casa. À meia-noite, Los Angeles Lakers contra Miami Heat, vitória do Los Angeles Lakers por 117 contra 108. A principal ausência ficou por parte do Miami Heat, sem Jimmy Butler, com novamente Tyler Herro puxando o protagonismo, anotando 34 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, mas não foi o suficiente para parar Rui Hachimura, que anotou 23 pontos, 8 rebotes e 1 assistência, LeBron James com 22 pontos, 5 rebotes e 9 assistências, e Anthony Davis, que anotou um double-double, 22 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. Para finalizar a rodada de ontem, à 00h30, então, o destaque da rodada ficou por parte não de um jogador dessa vez, mas por parte de um resultado, 126 contra 67 para o Los Angeles Clippers contra o Brooklyn Nets. É verdade que esse jogo aconteceu na Califórnia, onde o Los Angeles Clippers joga muito bem, mas ainda assim eu acho que é um placar muito elástico e muito difícil de engolir para o Brooklyn Nets, que tem um time, diga-se de passagem, limitado, mas não tanto assim para tomar
uma sacolada dessa de 126 contra 67 pontos. Destaques para Kawhi Leonard, que anotou 23 pontos, 2 rebotes e não pegou nenhuma assistência, mas ficou com 73% dos arremessos de quadra. Ele realmente é muito bom, é um dos melhores arremessadores da NBA na atualidade. Eu costumo comparar muito ele com o Kevin Durant, que também arremessa muito, principalmente da média distância. Kawhi Leonard então ficou com 8 de 11, 73% dos arremessos de quadra. James Harden anotou 21 pontos, 6 rebotes e 11 assistências e terminou o jogo com um double-double. A principal ausência por parte do Los Angeles Clippers eu acredito que seja PJ Tucker, que em todos os times que jogou, vestiu a mesma camisa, jogou com raça, jogou com determinação e pôde cooperar e muito para os times do qual o PJ Tucker foi jogador. Para o time do Brooklyn Nets, Jalen Wilson foi o destaque com 16 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. E De'Aaron Sharp anotou 12 pontos, 14 rebotes e 3 assistências, que não foram o suficiente para parar então esse poderio ofensivo do Los Angeles Clippers, que também foi muito bem defensivamente nessa partida. Finalizada a rodada de ontem, vou passar então para essa projeção para a rodada de hoje, com apenas 5 jogos. Bons jogos, inclusive temos jogos aí botando frente a frente líderes de conferência. Temos o Oklahoma City Thunder contra o Cleveland Cavaliers, mas vou começar pelo jogo da 21 horas, Detroit Pistons contra Indiana Pacers. Times que estão muito próximos na zona de classificação, ambos ainda têm condições de play-in e até condições de playoffs, mas esse jogo passa muito por uma vitória, principalmente para o Indiana Pacers, que está na 7ª colocação e irá jogar fora de casa, com ausência, dúvida aí na verdade, não ausência confirmada, mas uma dúvida de Tyrese Haliburton. Vou dizer novamente que já não sei se é uma ausência assim tão sentida, afinal essa temporada ele vem deixando muito a desejar. Não sei se a temporada passada foi um ponto fora da curva para ele entregou o que não costuma entregar, ou se realmente ele está abaixo do jogador que é. Sendo assim, então, acredito que tem valor para ficar contra o Detroit Pistons a 1.82, mas eu particularmente vou ficar de fora, afinal depende muito da presença ou não do Tyrese Haliburton, afinal ele ainda é um jogador que tem muito a entregar, se ele irá entregar ou não tem sido uma dúvida, realmente tem sido difícil ele fazer bons jogos, mas sempre há de se esperar muito de um jogador como o Haliburton. Próximo jogo, Washington Wizards contra Phoenix Suns. Na minha opinião, o Phoenix Suns sem ausências, com exceção do Jusuf Nurkic, irá enfrentar o Washington Wizards, que vem de 7 derrotas seguidas, irá em Washington enfrentar o Washington Wizards, mas acho que o Phoenix Suns, pelo time que é, pela camisa que tem, pelos jogadores que tem, Devin Booker e Kevin Durant, já será o suficiente para sim botar mais uma derrota na conta aí do Washington Wizards, indo então para a 8ª derrota. Isso é uma projeção, é o que eu imagino que irá acontecer. Claro que zebras acontecem, os placares adversos também acontecem, mas isso é uma projeção, isso é uma probabilidade e é sobre isso que a gente tem que trabalhar e tem que se basear. Valor para esse jogo, se for para o lado do Washington Wizards, a 5.10, uma odd astronômica, ou para ficar contra o Phoenix Suns a 1.25, mas a princípio aí risco versus recompensa, não vale a pena, vale a pena apenas assistir esse jogo. Às 21h30, então, o jogo da noite é o principal jogo da noite, na minha opinião, que eu acho que todos os amantes de NBA e de basquete pretendem assistir. Oklahoma City Thunder contra Cleveland Cavaliers, esse jogo que acontecerá em Oklahoma. Ausências, então, para ambos os times, pelo que eu estou vendo aqui, não, ambos os times irão completo, o que faz ainda esse jogo ter ainda mais valor, ter ainda, talvez não tanto valor de mercado, mas valor para se assistir, um valor ali de lazer, com certeza. O valor de mercado apareceu para ficar contra o Oklahoma a 1.74, lembrando que não teremos o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein, é a principal ausência aí para o Oklahoma. Sendo assim, então, acho que, mais uma vez, o Oklahoma, para vencer essa partida, passa muito por Shai Gilgeous-Alexander, ele que tem sim chances de ser o MVP dessa temporada, e um jogo como esse com certeza pode ser aí um fator determinante para essa escolha do MVP dessa temporada, para a escolha do Shai Gilgeous-Alexander. O valor então apareceu para contra o Oklahoma, 1.74, realmente eu acho que tem muito valor aí, afinal o time do Cleveland Cavaliers completo jogando contra o Oklahoma, pode vencer jogando em Cleveland, jogando no Oklahoma, as chances dos Cleveland são sim reais, eu imagino que 50% para cada, então essas odds acabam estando de certa forma bem desreguladas. Portland Trail Blazers contra Los Angeles Clippers, apareceu o valor para contra o Los Angeles Clippers a 1.49, levando em consideração o back-to-back do Los Angeles Clippers. Chances disso acontecer, na minha opinião,
bem improváveis, mesmo com ausências de PJ Tucker, com dúvidas de Terry Seaman e Kawhi Leonard. É verdade que a pontuação do jogo anterior, do jogo de ontem, passa muito pelo Kawhi Leonard e pelo James Harden. O James Harden confirmado, o Kawhi Leonard nem tão confirmado assim, aparece como dúvida. Já para o time do Portland Trail Blazers, a única esperança de poder vencer o Los Angeles Clippers, mesmo assim com uma probabilidade alta, seria a presença do Jeremy Grant, que aparece como ausência confirmada, nem como dúvida, realmente é uma ausência confirmada. Então acho que esse jogo tende a ser desequilibrado, a não ser o fator back-to-back para o Los Angeles Clippers, que mesmo assim acredito que pode vencer o Portland Trail Blazers, já que o jogo de ontem também não foi tão exigido assim, não teve uma exigência física, tática tanto assim, a ponto de prejudicar o jogo de hoje. Para finalizar a rodada, para não tentar não encurtar muito o vídeo, já estamos indo para 20 minutos de vídeo, Sacramento Kings contra Rooster Rocks, valor para ficar contra o Rooster Rocks a 2.6, com ausência, na real, dúvida de Malik Monk. Eu acho que já é o terceiro jogo seguido que ele aparece como dúvida, então acho que o retorno dele está mais próximo do que a gente pode imaginar. É um jogador que soma e muito nesse time do Sacramento Kings, que já é um coletivo muito forte. Então, caso a volta do Malik Monk aí para o time do Sacramento Kings, faz ainda reforçar ainda mais o valor que tem para ficar contra o Rooster Rocks a 2.6. Lembrando que esse jogo acontece na Califórnia, em Sacramento. É isso, quero desejar a todos aí, primeiramente quero agradecer a todos por ter chegado até aqui e desejar a todos uma boa sorte, uma boa quinta-feira e até amanhã com um vídeo analisando essa rodada que passou de hoje e projetando a rodada de sexta-feira com bastante jogos também, jogos muito importantes, principalmente para essa briga, essa corrida aí pelo play-in, pelos playoffs da NBA 2024-2025. Do mais é isso, sem mais delongas, meu muito obrigado, um abraço e até amanhã.